Pessoal, boa noite. Sobre os auspícios dos nossos mentores da casa, estamos iniciando mais uma reunião prazerosa de estudo, aprendizagem e de reencontro de amigos. Amigos que estão aqui encarnados, amigos que estão nos vendo através da internet, amigos desencarnados que já passaram por aqui e com certeza, sempre que podem, estão aqui conosco também. Tudo isso é uma mola propulsora que nos anima a virmos a esta casa, não por obrigação, imposição, mas por devoção. Isso é muito importante, que a gente possa colocar na nossa vida isso, devoção. Eu trouxe aqui um livrinho, eu quero ler uma mensagem de Bezerra de Menezes, de início, que ele prefaciou um livro de Miramês, Horizontes da Fala, por João Nunes Maia. E eu trouxe essa primeira mensagem aqui. Há muitos meios de praticar a beneficência, e o melhor é aquele que aprimora o espírito, favorecendo métodos de autoeducação, favorecendo maneiras que facilitam a harmonia da boca e a ordenação dos pensamentos, para que as ideias passem pelos lábios, como os fachos de luz no serviço do bem. Qual de nós não gosta de uma conversa bem posta na boca, de esperança, de fé, de bondade e de amor? Principalmente quando quem a pronuncia está revestido de um magnetismo superior, doando a todos o que ouvem com prazer. E tem essa definição aqui que eu achei fantástica. A boca do cristão deve ser o poço, a palavra a água, onde o sedento possa beber à vontade desse fluido de Deus. Essa é a mensagem que a gente vai falar hoje a respeito do poder das palavras. Primeiro, o que seria a palavra? Podemos dizer que seria o código do pensamento. Pensamos e externamos. Quando falamos, emitimos filamentos sonoros, revestidos de quê? Dos nossos sentimentos. Se falamos com carinho, com calma, se somos ríspidos, se somos duros, se falamos palavrões, tudo isso externa os nossos sentimentos. E as nossas atitudes são expressões determinadas e assinaladas do nosso comportamento mental. Não podemos esquecer disso. E o ser humano é o único ser vivo, o único do planeta Terra, que utiliza a palavra como meio de comunicação. Único. Intrapessoal, que nós falamos conosco mesmo. E é muito importante que a gente ouça a nossa própria voz às vezes. E interpessoal, quando falamos com as pessoas. Então, é esse fluido, essa energia que às vezes nós colocamos de uma maneira muito errônea, que irão trazer dificuldades, lembrando que a palavra, depois de emitida, não tem mais volta. Já foi, não tem como você trazê-la de volta e refazer. É um vaso quebrado, que na realidade depois para colar é difícil. Então nós podemos analisar a palavra como símbolo de uma ideia. É o símbolo, você pensou, e está intrinsecamente relacionada com a nossa mente, pensamento, né? A mente, por sua vez, está relacionada com os nossos sentimentos. O que estamos pensando? O que eu estou sentindo? Ódio, raiva, amor, tranquilidade. Qual o sentimento naquele momento que eu estou externando aquela palavra? E com o nosso corpo também. Então, é mente, palavra, mente, sentimento, corpo, que vai refletir as nossas ações
vão ser efetuadas pelo nosso corpo. Então, tudo tem essa sequência. Então, remonta, como vimos aqui na leitura anterior, a proteção dos nossos pensamentos, para que as nossas emissões sonoras sejam as melhores possíveis e que não nos tragam mais consequências duras às vezes. Então, a palavra escrita ou falada por nós tem grande influência na maneira em que vivemos. Analisem a banalidade das coisas que a gente faz às vezes, fala, as consequências que trazem, é para se meditar. Pois é através dela, que nós nos comunicamos. É da palavra. Com o mundo externo e até com o interno. Quando nós conversamos, ouvimos a sonoridade da nossa voz. E nos assustamos às vezes, quando ouvimos a grosseria que às vezes emitimos, os gritos, os palavrões. Tudo isso remonta à transformação moral do homem, que o Espiritismo tanto batalha. É uma norma da doutrina espírita, a transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más influências, más inclinações. E esse trabalho passa pela moderação das nossas palavras. E como vimos também, as palavras impositivas, que machucam. E a palavra, no correr dos tempos, tem uma coisa muito boa. Quando você fala assim, esse negócio está feito, dou a minha palavra. Olha a força. Você está colocando o seu caráter naquele momento. Dou a minha palavra. Vou fazer isso, mas quero a sua palavra. E tem algo muito importante que todo mundo fala, é dito e feito. Falado e acontecido. Então, essas pequenas nuances que a gente nunca pensa, desde que começamos a balbuciar as primeiras palavras, até chegar um momento que a gente para e analisa quanta bobagem nós já falamos na vida e quantas consequências funestas nós tivemos. Quantas amizades foram desfeitas, quantas pessoas nós prejudicamos através da maledicência da palavra, quantos fomos prejudicados também da mesma forma por essas situações. Criamos, quando emitimos essas palavras, uma psicosfera ruim, negra, que nos traz a presença de espíritos ainda não muito evoluídos, que se acoplam em nós e desencadeando cada vez mais situações negativas. É isso que a gente tem que sempre ponderar. O espírita tem que tomar cuidado com os excessos. Muito cuidado. Temos que manter sempre uma posição equilibrada nos pensamentos, nas palavras e nas nossas atitudes e ações. É a base nossa do bem viver. Precisamos viver bem. Porque, na realidade, é com a palavra que nós evoluímos, ouvindo os conselhos, as instruções dos nossos professores, dos nossos pais, nos guiando na vida. É através da palavra que aprendemos, que ensinamos, que sentimos, que perdoamos, que descobrimos e que granjeamos amigos. Quantas vezes, nos momentos de angústia, alguém nos veio com uma palavra amiga, fraterna, que nos tirou de baixo, tirou aquele peso de cima de nós, nos mostrou um caminho que às vezes estava à nossa frente e nós teimávamos em não enxergar, e aquela palavra amiga veio e nos mostrou. Como também, quantas vezes palavras nos jogaram no fundo do poço, e nós
mergulhamos. Então, equilíbrio é a palavra mágica que nós devemos sempre colocar na nossa vida, falando principalmente. E na realidade também tem muita coisa que nós criamos, adotamos como verdade, que se tornam crenças. A vida nossa é assim. Lá atrás, meu filho, não faz isso, que vai acontecer isso. Se você comer manga com leite, você vai morrer. É a palavra. E torna-se uma crença. Até que um dia a ciência veio e vai mostrar para você que você vai ficar muito saudável. Pela vitamina C da manga e a vitamina A do leite, do cálcio. E não tem nada disso. Então, tudo isso vai formando a nossa personalidade. Crendices. Aquelas manias. Tem que fazer isso. Você passar na frente da igreja, não fizer o sinal da cruz, o negócio está feio. Complicado. Então, certas coisas. Aí, aonde que entra a doutrina espírita nisso? Entra quando ela fala que nós temos que autoconhecermos, olhar para dentro, verificar se aquilo está nos atrapalhando. Meu filho, você nasceu nessa religião, se você for, não quero que você mude muita religião. Não pode, você vai para o inferno se você mudar de religião. Mas não explica por quê. Então é uma crença que nós ouvimos, que foi assimilada por nós, que aí precisamos voltar a entender com o conhecimento, a tranquilidade de ver, poxa, isso aqui é assim que nós somos. Espíritas, filósofos, perguntamos, queremos respostas. E aí essas crenças, que muitas coisas atrapalham a nossa vida, que buzinam em nosso ouvido e que precisamos também ter o pé no chão para sabermos discernir isso. Mas como discernir? Pelo conhecimento. Mas quem que falou que precisa conhecer? O Cristo, que diz que a gente tem que conhecer a verdade, que a verdade liberta. É que a gente tem que sempre pensar. Então, vamos moldar as nossas palavras para que nós, ao passarmos para os nossos, a quem nos rodeiam, não passemos crendices, medos de assombração, medo da manga com leite, medos que isso aí vai morrer, que isso aí vai acontecer isso, mas aquilo, coisas que sem lógica. Então, trazemos muitas coisas que ouvimos, que precisam passar por um filtro, o filtro da razão, da lógica, para que nós passamos, melhorando, passemos para os nossos. É aí que estamos evoluindo, estamos contribuindo para com a evolução. Estamos evoluindo, estamos passando também essas coisas boas para quem nos cerca, aqueles que estão ao nosso lado. Então, nossas crenças, quais são nossas crenças? Pensemos um pouquinho, o que estamos levando, sem questionarmos, fazendo isso no automatismo, sem saber se aquilo é bom ou é ruim, se está prejudicando a quem está ou não. É o que nós temos sempre que pensar. E para pensar, nós não podemos falar nada por impulso. Quantas coisas nós falamos, pensamos, vem a raiva, despeja um balde de ódio, de raiva, de ressentimento. Que jogamos essa energia. Ora, gente, nós sabemos, tudo que emitimos vai voltar. Eu magoei, eu tenho que reparar isso aí. Então, aí que entra a prudência, a calma, a tranquilidade. Quais seriam os tipos de palavras, então, no nosso dia a dia? Tem aquelas palavras que edificam, que devem fazer parte do nosso vocabulário diário. São as que educam, que animam, que consolam, que corrigem, que orientam. Essas são as palavras que devem fazer parte. E existem aquelas palavras mortas, que Miramês fala muito a respeito desse livro aqui. Palavras que não têm nada, são as que magoam, as palavras que denigrem,
que caluniam, que corrompem, machucam, palavras violentas. São palavras que, além de não fazerem o bem como mortas, vão trazer consequências para nós também. E tem palavras que bloqueiam. Vocês acham que gritos educam? Antigamente, pessoas gritam. Marido fala berrando com a esposa com o marido, os filhos com os pais com os filhos respondendo para os pais, tudo no berro. O que acontece? Não funciona, porque saiu do equilíbrio. Quem grita, normalmente está sem razão. Quem conversa, chega num ponto. Elas endurecem o coração, essas palavras que bloqueiam, destrói o respeito e tornam pessoas violentas, quem assim os faz. E violência não é uma boa coisa. E tem aquelas palavras, maledicência, conhecida por fofoca. Que hoje até é virtual a fofoca, né? Antes era no blá blá blá. Agora você aperta o WhatsApp e grava e manda. E ali vai indo numa bola de neve, pá, 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 vai falando. Então a gente tem que apertar, fale por você. Por você, só. Não fale pelo outro. O que o outro te fala, deixa de dizer, diz o que diz, não faz parte da nossa vida. Não faz parte. Não retransmitir aquilo que não temos certeza. Isso aí é muito importante para nós. Porque fofoca é conversa de baixo valor. De baixo valor e que possui um poder tremendo para deteriorar relacionamentos. Quantos relacionamentos foram destruídos pela fofoca, pela maledicência, pela maldade mesmo, de inveja, egoísmo, orgulho, de achar que está sendo humilhado e precisa se vingar, vingança. Então, gente, quantas coisas nós já vimos acontecer por coisas inverídicas, que lá na frente fala que não foi nada daquilo. Teve uma história em São Paulo de uma escolinha lá que falaram que as crianças eram abusadas. Destruíram a moral de toda a imprensa, de todos os proprietários, acabou com a vida de todos. Lá na frente, anos, foi comprovado que foi tudo maledicência, fofoca. E aí? Destruíram-se vidas por maledicência. A gente tem que pensar. Eu vou contar a historinha, que já contei às vezes, para como evitar proliferar a fofoca, a maledicência. Sócrates estava, um dia chega o seu, sei lá, o amigo dele, alguém, Sócrates, quero te contar uma coisa. Sócrates disse, você já passou pelas 3 peneiras, o que você vai me contar? 3 peneiras? O que é isso? Primeiro, você tem certeza que isso que você vai me contar é verdade? É o primeiro passo. É verdade? Pense bem. Depois você vai ver. Vai ser bom para quem isso? Você vai me falar. Para você, para mim, para a pessoa, ou quem vai ficar bem com isso? A segunda peneira. E depois, que utilidade vai ter isso? O que vai ser? Vai ser bom para o mundo, para você? Vai acontecer? O que vai ser? Então, tudo aquilo que chegue para nós, que você não tem certeza que seja verdade,
que não tem certeza que vai ser bom para alguém e que não vai ser útil para ninguém, morre-se ali. Essa é a norma. Se nós fizéssemos isso, nem essa frase que foi criada agora em inglês, que foi bonito, né? Fake news, não existiria. Que hoje ficou chique, né? Fake news. Mas é fofoca, é maledicência pura. Não tem certeza. Joga. Então, muito cuidado. No mundo virtual, chegam milhares de informações para nós. E repicando. Chega, você não quer saber, repica. Vai compartilhando. Progressão geométrica. Começa com 1, de repente tem milhões de casos. E aquilo ninguém sabe. É a mesma pergunta que a gente, de Sócrates, nós podemos fazer para aquilo que nos chega. Isso aqui será que é verdade? Eu tenho certeza que é verdade? Não, não tenho. Então, já não, só na primeira aí já bloqueia. Não tem certeza. E a bondade? Nossa, aqui vai denegrir que a imagem da pessoa, vai acabar, arregaçar com a pessoa. Vai ser bom para quem? Para mim? Que gosto que vai dar para mim? Eu não conheço essa pessoa, estou só passando. Por que eu vou fazer isso? E qual a utilidade disso, a não ser bagunça, destruição de caráter, de reputações? Isso não deve fazer parte da vida do cristão, e principalmente do cristão espírita, porque nós sabemos das consequências, sabemos o que nós falamos, o que nós semeamos, nós colheremos, é da lei, não tem como escapar disso. Por isso que a gente tem que ter muita atenção a respeito disso. Então, lembre-se, Sócrates, 3 peneiras, facinho, dá para decorar. Verdade, bondade, utilidade. Não sejamos arautos das más notícias. Vamos falar coisas boas. Descobriu um remédio bom, o cientista falando, isso é uma coisa boa. Vamos divulgar essas coisas boas. Vamos ter coisas úteis. Porque as palavras, gente, têm um poder fluídico fantástico. Palavras curam, como matam. Palavras levantam as pessoas e derrubam. Palavras vencem. E com palavras somos derrotados. Esse poder fluídico que nós temos, que já na Bíblia já fala, o princípio era o verbo, a verbalização, é o poder da comunicação, que a gente precisa sempre entender que toda palavra vai impregnada com o magnetismo nosso, dos nossos sentimentos, como já dissemos há pouco, raiva, o tom que falamos, a ironia, às vezes palavras machucam mais num termo irônico, sarcástico, do que às vezes com palavrão. Doem, machucam. E nós estamos, quando ferimos, a consequência vai vir. Então, gente, feito isso, nós temos que entender que ninguém é responsável pelas nossas vidas a não ser nós. Nós que escolhemos o que queremos, não é verdade? É isso. Então, o que está ruim pode ficar melhor, ou pode piorar mais. Depende daquilo que a gente está fazendo da nossa vida. O poder das palavras é a força do pensamento, é lógico. Pensamos e externamos nossos pensamentos através das palavras. Ponto pacífico. Só para relembrar, as palavras são carregadas de energia, de vibrações, de emoções, pensamentos que as originam. Tudo isso está fomentando a nossa mente, como vimos há pouco, saindo, fluindo e seguindo adiante. Olha a responsabilidade daquilo que falamos. Não é fácil. Os pensamentos criam campos de força, chamado
formas pensamentos, quer dizer. Idealizamos, criamos essa energia. Energias invisíveis ao nosso redor, que é o nosso psicosfera. Estamos criando, a energia que estamos criando é que está ao nosso redor. Pensamos bem, energias boas conosco, ao nosso redor. Pensamos mal, estamos carregando dessas energias negativas em nós. Somos campos energéticos, emissores e receptores de energia. Todos nós. Todos nós. Estamos calados, pensando, estamos criando, pensando e criando energia. A qualidade dessa energia vai nos dar o nosso padrão vibratório. No dia tivemos tantos de pensamentos ruins, tantos de pensamentos bons. O que for maior será predominante no nosso padrão vibratório. Através do padrão vibratório, nós atraímos as companhias espirituais de acordo com aquilo que pensamos. Isso aí é ponto pacífico. Não tem como escapar disso aí. Então, esses pensamentos são as sementes, podemos dizer aqui, das nossas palavras. A força que nós precisamos ter. Então, quando abrimos a boca, não podemos falar coisas impensadas. Coisas que irão magoar, que irão ferir, que não vão fazer nada. Que, com certeza, algum tempo depois, nós vamos nos arrepender. Lamentavelmente, palavra atirada não tem como mais segurar. É isso que devemos pensar. E com as palavras repetidas, vamos criando as nossas crenças também, que vão se tornando verdades para nós. Eu roubo, mas faço. Tem um político que faz isso aí, roubo, mas faço. E cria-se uma crença, e torna-se verdade para ele, criando aquilo, embotoando os pensamentos e trazendo consequências funestas lá na frente. Não tenha dúvida disso. Eu estou roubando, mas estou fazendo. Justificando o roubo, como sendo um pouquinho só que eu estou tirando, mas 1 centavo e 1 milhão é roubo, é a mesma coisa, não é verdade? Então, é pela palavra escrita ou falada que a sociedade vai perpetuando a sua realidade. Então, se a imprensa é toda podre, todos nós ficaremos podres também. Somos manipulados. Aí o grande problema da palavra escrita, da palavra falada, das lavagens cerebral que sofremos. Estamos mergulhados. Como evitar isso? Sempre com sentido. Pode até pensar lá no Sócrates de novo. Verdade, utilidade, bondade e utilidade. Vale a pena? Então, vamos. Não é viver alienado do mundo. É muito difícil, não tem como viver alienado. Mas sempre olhando com prudência, analisando, procurando saber os prós e os contras. É possível fortalecer a palavra? Sim, é possível. Podemos fortalecer a nossa palavra. Primeiro, precisamos alinhar, olha só, isso é muito importante, a palavra com atitudes e ações. Se eu falo isso, não fume, e eu estou fumando, o que está adiantando? Não está adiantando nada. Eu estou jogando pérolas aos porcos. Então, eu tenho que alinhar aquilo que eu estou falando com as minhas atitudes. Porque algumas pessoas não pensam antes de falar. Falam abobrinhas e vão se arrepender lá na frente. E são pessoas com dificuldade de realização das coisas. Não assumem compromissos. São pessoas que têm um poder de palavra fraco. Aqueles que mentem. Eu te pago tal dia. Ele sabe que não vai pagar.
Ele sabe que não tem dinheiro, mas ele compra. E não paga. Oh, eu te pago amanhã. Um exemplo. Eu te pago semana que vem. De qual semana? De qual Semana Santa? Não sabemos. Então, são coisas que determinam o caráter da pessoa. E o caráter é algo que nós precisamos trabalhar. Porque somos espíritos em evolução. Estamos aqui para eliminar as nossas inferioridades morais e melhorar as nossas virtudes, aprimorar as nossas virtudes. Então, essas pequenas coisas que a pessoa vai ficando, não gosta dessa palavra, mas, entre aspas, vai ficando sem vergonha. Compra, não paga, promete, não cumpre. E pais que prometem para o filho, nós vamos para Disney. Aonde? Nunca foram para conseguir coisas, ficam colocando coisas fantasiosas na cabeça das crianças, fazendo a cabeça com nada útil, criando às vezes verdadeiros inúteis adultos no futuro, com palavras e atitudes. Então, o fortalecimento da palavra tem que estar aliado às atitudes e ações. Então, quando eu começo a agir bem, as minhas palavras também vão ser de acordo com aquilo. É isso que a gente tem que pensar. Como fortalecer as nossas palavras? Lembre-se, atitudes e ações. O que eu estou fazendo? É até a história daquelas pessoas, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não funciona. E ter percepção, analisar o que você diz para você e para as pessoas à sua volta. Analise o teor das conversas. Numa rodinha de amigos, em casa, como é que está a qualidade dessas conversas, dessas palavras? Com essa atenção mental, nós vamos focalizar. Vamos notar que muitas dessas palavras são essas crenças assimiladas que nós trazemos de trás. Trazemos que não tem utilidade nenhuma, está colocando a nossa vida que precisam ser eliminadas, como nós falamos lá atrás. O que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Essa aqui é um habitual na minha vida. O que está ocorrendo? Por quê? Vale a pena? Alguém me falou? Mas por quê? O que acontece? O espírita, gente, tem que ser sempre, eu digo aqui, questionador. De tudo. Tem que perguntar. Eu gosto muito de trabalhar com o princípio da descrença. As pessoas não têm que acreditar no que eu estou falando. Se não se convenceram, vamos procurar onde está escrito isso. Quem disse isso? É o princípio da verdade. Vamos ver. Realmente, isso aqui faz sentido. O que o palestrante falou realmente faz sentido, por isso, por isso, por isso. E tudo bem. Mas eu não concordo. Perfeitamente. Livre-arbítrio de cada um. Não é que eu estou falando aqui, seja regra, tem que ser cumprida à risca que eu vou vigiar cada um de vocês. Jamais. Isso não existe. Não existe. Esse é o princípio importante. E outra coisa, começar com as pequenas coisas. Primeiro, cumprindo os tratos. Fulano, eu vou comprar de você, tal dia eu vou te pagar. Pequena coisa. Criou a atitude, a palavra, vou te pagar. Vou comprar e vou pagar. E paga. E dou atenção. E faça isso. Pequenas coisas. Eu sempre digo, o carro, para iniciar a sua trajetória, atingir 160 km por hora, ele precisa dar a primeira volta do pneu. E a mais difícil, é a marcha mais forte que tem o carro, é a primeira. Não é marcha de velocidade, é de força. Para movimentar 1000 quilos, que se chama vontade. Quando exercitamos a nossa vontade, nós seguimos adiante. E aí nós podemos concluir que a palavra é fundamental nas nossas vidas. Podemos elevar o sentimento, melhorar a nossa energia interna, o nosso redor,
trazer paz, harmonia, tranquilidade ou destruição. Gente, pessoas chegam às vezes tristes, acabunhadas, e nós não temos um mínimo de respeito por isso e jogamos mais um pá de cal. A pessoa já está quase enterrada, você ainda já joga a última pá de cal e jeita. Ninguém está triste por acaso. Ninguém está deprimido porque quer ficar deprimido, não. Porque precisa. Ânimo. Fulano, estou aqui. Nossa, que é isso? O que precisar, estou aqui. Uma palavra. Uma palavra. Um telefonema é palavra. Fulano, como está? Tudo bem? São pequenas coisas. E tomarmos muito cuidado com palavras cruéis, sarcásticas, irônicas, maldosas, dissimuladas, que têm intenção de provocar, de machucar, de criar germes espirituais. Nós criamos, trazemos essa energia para a nossa vida. Com uma só palavra, nós podemos influenciar para o bem ou para o mal. Uma só. Nós destruímos, derrubamos e levantamos as pessoas. Vamos analisar as nossas palavras, o que estamos usando no nosso dia a dia, como estamos usando. Passemos a tomar cuidado, ouvir o que falamos. Isso é muito importante para criar uma realidade boa, de paz, tranquilidade. E exercitando o livre-arbítrio, né? A lei de causa e efeito, nós podemos tranquilamente colocar na nossa vida coisas boas. Para encerrar, eu vou usar mais uma vez o espírito de Miramês, trazendo o encerramento da nossa palestra de hoje. Nunca fales ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Nunca fales com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros te inquiete. Nunca fales com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Nunca uses o teu verbo para o serviço que não edifica. Sabemos que não será muito fácil. No entanto, isso é escola. E a educação temos que começá-la. É bom que seja hoje, logo, agora. Então eu gosto de fazer essas pequenas palestras a respeito, que eu acho que nós precisamos falar. Já falamos do pensamento aqui, já falamos de atitudes, e estava faltando falar das palavras. Não é muito assim, motivador falar, não tem muita coisa para a gente acrescentar, mas eu acho que dá para a gente meditar um pouquinho a respeito. O que estou fazendo? Vale a pena? O que eu posso melhorar? Gente, a melhora começa em nós, em mais ninguém. Quando melhoramos nossos pensamentos, a qualidade, e passamos a observar o que estamos dizendo, o que estamos falando, ver se está em conexão com o que pensamos. Isso é muito importante. Às vezes eu estou pensando nisso, mas na hora a raiva, por um minuto de lapso, sai outra coisa. Está em conexão a qualidade dos meus pensamentos com o que estou falando? Eu penso bem, mas eu só falo gritado. Eu só grito, só falo palavrão. Mas eu penso bem. Então, algo não está dissonante. Precisa ter harmonia para a gente viver bem. E o objetivo nosso na Terra é viver bem. A Terra é difícil? É. O sofrimento está campeando por aí? Está. Mas nós podemos não sermos felizes totalmente, mas termos momentos felizes, momentos de paz, momentos de harmonia, momentos de tranquilidade. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Ok?